Fala, galera. Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula. Nosso Clube 1259. Hoje estamos caminhando aí para nosso terceiro dia, né? Na nossa série Os Frutos do Espírito Santo. E hoje iremos falar sobre dois frutos muito importantes na nossa vida. Muito importante, precisamos todos os dias buscar quem não tem esses frutos e quem tem, fortalecer mais ainda para não perder eles. Pois tudo aquilo que o Senhor nos dá, Ele nos pede também que tenhamos zelo. De nada adianta nós apenas pedir as coisas, receber da parte do Senhor, que Ele nos dá deliberadamente, gratuitamente, Ele dá, Ele não cobra nada. Mas a única coisa que Ele pede é que sejamos gratos e zelosos. Então, hoje iremos falar sobre amor e fé. Para mim, é os mais importantes, né? Existem outros frutos do Espírito Santo: benignidade, alegria, paciência, esperança, brandura, né? Existem vários frutos, mas sempre tem aqueles mais especiais para algumas pessoas. Para mim, o amor e a fé são os maiores de todos eles. E eu vou explicar por quê, dentro da palavra. Vamos começar com o fruto do amor. O que é o amor, né? Para muitos, o amor é uma paixão, o amor é um desejo por algo, o amor é você querer demais uma coisa ou alguém. O amor para cada tipo de pessoa é diferente. Cada um vê de um ponto de vista diferente. Mas o que a Bíblia fala? O que é o amor? O que é o verdadeiro amor? Lembrando que estamos falando dos frutos do Espírito Santo. Então, tudo o que estamos falando tem relação diretamente com a palavra de Deus. Não é nada feito com base em achismo, ou que ouvi alguém falar, ou que pesquisei no Google. Não. É palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não mente. E o amor dentro da palavra de Deus tem um texto muito forte, dentre milhares e milhares de textos que fala sobre o amor de Cristo, mas tem um que eu separei aqui em especial para a gente meditar. Está lá em Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Diz assim: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui não tem nem o que falar sobre uma mensagem como essa de Paulo, né? Quando Paulo escreveu aos Romanos, falando sobre o amor de Cristo, o amor de Deus, ele não poderia ter feito uma melhor comparação do que essa. Não tem morte, não tem altura, não tem profundidade, não tem demônio, não tem anjo, não tem pobreza, não tem abundância, não tem nada que nos separe do amor de Deus que está em nosso Cristo Jesus. Então, o amor dentro da palavra, no sentido literal, significa acima de tudo e todos. Porque o próprio Deus é amor. Então, se Deus é amor, nada nem ninguém
Nenhuma criação, nenhuma galáxia, nenhum planeta, nenhum universo, absolutamente nada é maior do que o amor de Deus. Então, se o amor é o próprio Deus, e se temos o amor dentro de cada um de nós, temos propriamente o Deus, né? O Todo-Poderoso, o Ser Divino, a centelha. E se temos o amor, não temos nada a temer. Em outro texto sobre o amor diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, se você tem medo de algo, você ainda não tem o amor. Você está no caminho, mas você ainda não tem. Porque se o amor lança fora todo medo, e se o próprio amor é Deus, não há nada o que temer. Você concorda? Então, o que acontece aqui? O verdadeiro amor, que Paulo fala aqui em Carta aos Romanos, não há nada que impeça de acontecer, não há nada que impeça de derrotar o amor de Deus. Por isso que Jesus deixou apenas 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Todos falando de amor. Alguma coincidência? Não, não há nenhuma coincidência para Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele. Então, se o verdadeiro amor não teme a nada, e se temos esse amor dentro de nós, nós devemos agir da mesma forma. Mas e por que que as pessoas sentem medo, Christian? As pessoas sentem medo em ocasiões que são desafiadas ou até mesmo em situações que lhe colocam em perigo. As pessoas, elas sentem medo. Mas se ela entender essa mensagem, esse texto, ou se ela entender o que é o verdadeiro amor de Deus, nada para ela vai acontecer, nada para ela vai ser importante, nada para ela vai ser um motivo de perigo. Pelo contrário, se ela tem Deus dentro dela, não há o que temer, concorda? Então, o contexto aqui é o seguinte: devemos buscar ter esse fruto do Espírito chamado amor, porque assim teremos uma ligação mais direta com o nosso Criador, nosso Pai. E quando temos essa ligação direta, as coisas se tornam mais simples na nossa vida. Os problemas, os fardos se tornam mais leves. O jugo é mais suave. Jesus mesmo falou isso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ainda complementou. Então, se Jesus é amor, o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Já o jugo e o fardo da terra é pesado. Então, se você for buscar o amor na terra, se você for buscar o amor do homem, você vai se frustrar. Você vai desistir no meio do caminho. Temos que ir em busca desse amor que Paulo está falando para nós nesse dia de hoje. Tá? O amor, o verdadeiro amor de Deus, não teme a nada. Está lá em Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Tem outra passagem aqui muito importante sobre o amor. Está lá em João 3,16, muito famosa para vocês, muito conhecida, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês querem prova maior de amor do que essa de Deus? Entregar seu único filho em prol de um mundo pecador para morrer na cruz do Calvário?
ser humilhado, ser chicoteado, esbofeteado, passar por toda humilhação na terra. Você quer um exemplo maior de amor do que esse de Deus? Não tem. Pode procurar nos maiores livros que existir, não tem um verdadeiro amor do que esse. É o único sinônimo de amor, está em Deus, está em Cristo. E é esse amor que devemos buscar dia a dia, constantemente na nossa vida. Se formos parar para observar e fazer as coisas para os homens, esperando algo em troca deles, nunca faremos nada. Porque o amor que você pode receber da parte dele pode não ser o verdadeiro amor. Mas já quando você faz algo para Deus, você recebe o verdadeiro amor. Então você se livra de frustração. E a fé? Onde que a fé entra no meio desse contexto? Estamos falando de amor, e quem tem amor também tem fé. São dois frutos do Espírito que andam lado a lado, todos os dias. Mas o que é a fé perante a Bíblia? A fé, para mim, para nós, pode ser algo de acreditar naquilo que não estamos vendo. Mas a fé vai além disso. A Bíblia fala sobre vários tipos de fé. Existe a fé, a fé com obras, né? Que é você fazer algo. Ah, eu tenho fé em Deus. Mas o que você tem feito? Quais são as obras? Tem ajudado o próximo? Tem transbordado na vida do seu irmão, da sua irmã? Tem ajudado com uma palavra de consolo? E são obras. Existem vários tipos de obras. E Deus entrega um chamado para cada um. Um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. Só que alguns descobrem mais rápido e outros levam a vida inteira para descobrir. Então, mediante o seu propósito, entra a fé. A fé com obras, a fé com amor. Mas eu separei também aqui um pequeno trecho da palavra que, sem dúvida, representa muito bem o que é a fé. Palavras de Jesus. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, verso 20. Jesus disse assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha, em outras traduções, a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Eu vou repetir, para você memorizar. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, eu fui pesquisar para saber o tamanho, porque eu fiquei intrigado com esse versículo. Eu fui pesquisar, um grão de mostarda tem o tamanho médio de 2 milímetros de espessura. Quase nada. Não dá nem para, na mão, mostrar, de tão pequeno que é. Então, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Palavras de Jesus. Então, olha a importância da fé, a verdadeira fé. Porque eu posso ter a fé que um familiar meu vai se libertar de um vício. Eu posso ter a fé de que um dia eu terei sucesso. Eu posso ter fé que um dia eu comprarei uma casa em tal lugar. Existem vários tipos de fé. A fé material, a fé nas pessoas, mas a fé que estamos falando aqui é a verdadeira fé de Cristo Jesus, a que ele ensinou para os seus discípulos. Então veja só, não existe
quantidade de fé para alcançarmos alguma coisa. Jesus usou o menor exemplo possível de um grãozinho de mostarda. Vocês podem pesquisar depois na internet. Qual o tamanho de um grão de mostarda? Vocês vão ver que quase não dá para ver olho nu, de tão pequeno que é. E o que Jesus quis dizer com isso, com essa passagem, com essa parábola? Jesus nada mais quis dizer que, independente do tamanho da sua fé, se ela é do tamanho de uma maçã ou se ela é do tamanho de um grão de mostarda. Se você tem fé e você acredita, nada é impossível para você. Nada. Jesus não colocou aqui entre aspas. Não. Pode ler o texto. Mateus 17:20. Nada será impossível. Então, o que impede mesmo de alcançar as coisas é a fé e o amor que não temos, o verdadeiro amor. Se você chegou até aqui hoje e só ouviu essa mensagem e entendeu ela, basicamente você entendeu tudo. Entendeu? Todos os frutos do Espírito. Estamos hoje no terceiro dia da nossa série, os frutos do Espírito Santo. Falamos já sobre alegria, paz, falamos sobre esperança, paciência, benignidade. Estamos falando hoje sobre amor, fé. Amanhã vamos continuar. E sexta-feira, que é o dia que termina a nossa série, eu vou falar sobre os benefícios das pessoas que têm os frutos do Espírito Santo. Então, você não pode perder. Mas quem tem esses frutos, ou quem está no caminho para adquirir, não se importa com as adversidades da vida, porque sabe que nessa vida tudo é passageiro. Mas o verdadeiro amor é o que permanece. A verdadeira fé é o que irá contar no final da sua jornada. Então, isso é muito importante. Essa mensagem de hoje, ela traz um sentido muito espiritual para os nossos dias atuais. Sabemos que nem tudo é da forma como esperamos. Nem tudo. Algumas coisas são piores e outras coisas são melhores. Isso vai ser decorrente das suas atitudes ou até mesmo vai depender da sua situação. Mas se você coloca amor no negócio, se você não se importa com o que os outros vão achar, se você não se incomoda com as críticas, com as fofocas, se a sua fé está em Jesus Cristo e não na terra, nos homens, nada disso vai importar para você. Você vai passar pela situação, pelo deserto, normalmente. E vai alcançar aquilo que você tanto almeja. É como a lei da semeadura. Plantou, colheu. Independente da colheita que você está plantando. Do mesmo jeito, o amor e a fé nas coisas. Se o seu amor está em coisas erradas, você vai atrair coisas erradas também para a sua vida. Se a sua fé não está enraizada no reino de Deus, na palavra, na mensagem, no seu propósito, vai retornar para você em proporções iguais. Então, de nada adianta nós fazermos aqui este exercício, esta meditação, e quando terminar aqui, esquecer dessas palavras. Temos que ter convicção daquilo para o que Deus nos chamou.
independente de outras pessoas aceitar ou não. Ou agradamos a Deus e desagradamos as pessoas, ou agradamos as pessoas e desagradamos a Deus. Não há como servir a dois senhores. Está na palavra também. Ou você ama um e odeia o outro, ou você odeia o outro e ama um. Não há meio termo para isso. Então, com isso eu quero encerrar nossa mensagem dizendo o seguinte: a verdadeira fé, ela não está nas coisas daqui da terra, nas coisas passageiras. Está no reino de Deus. É de lá que provém todas as coisas. O nosso mestre já falou isso para a gente e fala sempre. E o verdadeiro amor não está nas coisas materiais, não está no apego. O verdadeiro amor não está no seu filho, na sua filha. Claro que você tem que ter amor, mas o verdadeiro amor só pode vir da parte de Deus. E como temos Deus dentro de cada um de nós, no nosso coração, devemos ser usados e assumir o verdadeiro amor em nossas vidas. Amanhã iremos falar sobre os frutos do Espírito. Deixa eu pegar aqui para vocês quais serão. Amanhã iremos falar sobre temperança e brandura, ok? Então, amanhã encerraremos os frutos do Espírito Santo com brandura e temperança. E na sexta-feira, você não pode perder essa aula, eu vou trazer os benefícios das pessoas, dos filhos e das filhas que têm todos os dons, todos os frutos do Espírito Santo. Você não pode perder. Mas amanhã iremos falar sobre brandura e temperança. Nossa jornada até aqui, ela vem complementando dia após dia. Segunda, terça, hoje quarta, amanhã quinta, e se assim Deus permitir, sexta-feira. Então é importante frisar esses detalhes. É importante nós praticar, nós assumir a nossa postura como filho, como governante aqui na Terra, e não deixar outras pessoas tomar o espaço de Deus na nossa vida. Amém? Vamos fazer nosso boot, nossa oração de agradecimento ao nosso Pai. Se que puder, feche seus olhos, tira a mão do celular, do teclado. Vamos orar agradecendo. Pai, a Ti lhe rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por chegarmos até aqui. Nessa nossa caminhada, descobrindo dia após dia quais são os frutos do Espírito Santo. Hoje falamos sobre os mais importantes, o amor e a fé. E todos os dias somos desafiados a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Então, é através dos desafios, das dificuldades, dos problemas de cada um dos vossos filhos, que eles vêm lutando para entender qual é o verdadeiro amor e qual é a verdadeira fé. Com base nisso, eu peço ao Senhor que inunda os corações de cada um deles que ouvir essa mensagem. Leve essa mensagem adiante para outros filhos poder entender o que o Senhor requer de cada um de nós. Qual é a verdadeira fé, qual é o verdadeiro amor.
Não existe meio termo para isso. Então, a nossa missão é verdadeiramente desfrutar do melhor dessa terra. Foi para isso que Jesus veio, nos reconciliar com o Senhor. E muitos filhos ainda estão perdidos, vagando sem um rumo na vida. Mas hoje, através dessa palavra que o Espírito Santo ministrou nos nossos corações, podemos ser gratos e já agradecer, porque sabemos que já alcançamos tanto o amor quanto a fé em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse texto, por essa mensagem maravilhosa, por cada um daqueles que ouviram e que vão ouvir essa gravação, e crendo que já recebemos o melhor dessa terra. Em nome de Jesus, amém. Esfregue suas mãos, sorriso no rosto, amém. Graças a Deus. Amanhã temos mais um encontro, né? Amanhã iremos falar sobre brandura e temperança. Você não pode perder a nossa série Os Frutos do Espírito Santo. Deus sempre tem algo a nos oferecer e a nos dar. Amém? Fique com Deus, um beijão no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.